Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus, aí onde você está. Se você não puder fechar os seus olhos, ouça e receba essa oração em concordância, porque a palavra de Deus nos fala que daquilo que nós ligamos na terra também será ligado nos céus. Já que nós ligarmos na terra, também será desligado nos céus. Aleluias. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos permitiu acordar. Dia que com certeza o Senhor fez para nós nos alegrarmos em Ti, para que nós possamos ser tocados pelo Teu doce Espírito. Papai, em nome de Jesus, leva embora toda a tormenta, todo o desespero, toda a dor, toda a angústia, toda a depressão, todo pensamento de morte, todo pensamento de desistir. Pai, que o Teu Espírito nessa manhã toque no profundo dos nossos corações, que nós possamos respirar, encher os nossos pulmões de ar, para que nós possamos ser gratos a Ti, porque nós estamos vivos. Independente das situações difíceis, Pai, nós estamos vivos e nós precisamos desejar sermos vivificados pelo Teu doce Espírito, por esse Espírito de vida, de verdade, de ousadia, por esse Espírito de justiça, de juízo, elebaxê, de calabaçu, de canterebaçai, porque a terra está cheia da Tua glória, Pai. A terra está cheia da Tua presença, Santo Espírito de Deus. Então que nós possamos estar sensíveis, que nós possamos sair dos barulhos que nos cercam e que tentam nos distrair o tempo inteiro, que tenta fazer com que os nossos ouvidos se fechem. Pai, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos venham se abrir agora pelo poder do Teu nome, pelo poder do sangue de Jesus que foi vertido em terra. Porque o céu, ele fala, o Senhor fala, mas nós estamos surdos. Nós não conseguimos te ouvir, não conseguimos te escutar, porque estamos distraídos com os outros barulhos que se misturam com a sua voz e nós não conseguimos discernir quando o Senhor está falando conosco. Que nós possamos sair desses lugares, Pai, de distrações. Que nós possamos sair desse lugar de barulho, alabaxê, de calamanaiessou, de cantarai. E que nós possamos, ó Deus, estar em um lugar límpido, em um lugar calmo, em um lugar onde a Tua paz, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua alegria vai nos tocar nessa manhã. E que em nome de Jesus, esse momento onde nós vamos parar para lermos a Tua palavra, seja esse lugar, seja esse tempo em que nós vamos estar inteiramente ali para o Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pai, fale conosco em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos dar sequência aqui na palavra do Senhor a partir do capítulo 15 do livro do profeta Ezequiel, para a glória de Deus, e a palavra nos diz assim: Jerusalém é uma videira inútil. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objetos? Eis que é jogada no fogo para ser queimada. Se o fogo queima as duas extremidades e o meio fica também carbonizado, será que serve para alguma obra? Ora, se já não servia para nada quando estava inteira, muito menos servirá para fazer alguma coisa depois que o fogo a queimou, ou estiver carbonizada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a lenha da videira entre as árvores da floresta, que entreguei ao fogo para ser queimada, assim eu entregarei os moradores de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, mesmo que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E vocês saberão que eu sou o Senhor quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões, assim diz o Senhor. A infidelidade de Jerusalém, capítulo 16.
A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações. E diga-lhe assim, diz o Senhor Deus a Jerusalém, quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu e a sua mãe era eteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade, para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia que você nasceu, você foi jogada em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi você, se revolvia no seu sangue. Eu lhe disse, ainda que você esteja coberta de sangue, aleluia, fique viva, sim. Ainda que você esteja coberta de sangue, alabaçora, elecalabaçai, fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os seus cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Então eu a lavei com água, limpei o sangue que a cobria e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa sobre a sua cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha, de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita. Por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Você pegou algumas de suas roupas e fez para si lugares altos, enfeitados de diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia conhecido algo assim, e jamais voltará. Nunca havia acontecido algo assim, e jamais voltará a acontecer. Você pegou as suas belas joias feitas com ouro e a prata que eu lhe tinha dado, e fez para si imagens de homens, com as quais você se prostituiu. Você pegou seus vestidos bordados e com eles cobriu as imagens, e o meu óleo e o meu perfume você pôs diante delas. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o óleo e o mel, com que eu a sustentava, você também pôs diante delas em aroma agradável. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e os sacrificou às imagens para serem consumidos. Como se não bastasse essa sua prostituição, você matou os meus filhos e os entregou a essas imagens como oferta pelo fogo em todas as suas abominações, e nas suas prostituições você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu sangue. Jerusalém, a adúltera. Versículo 23. Depois de toda a sua maldade. Ai, ai de você, diz o Senhor Deus. Você construiu altares e um lugar elevado em cada praça.
na entrada de todos os caminhos, você construiu um lugar elevado. Profanou a sua beleza, se ofereceu a todos os que passavam e multiplicou as suas prostituições. Você também se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos, de membros avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Por isso, estendi a mão contra você, diminuí o seu território e a entreguei à vontade daqueles que a odeiam. As filhas dos filisteus que se envergonhavam da conduta depravada de vocês, e por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Assíria. E prostituindo-se com eles, nem assim ficou satisfeita, pelo contrário, você estendeu as suas prostituições até a Caldeia, essa terra de negociantes, mas nem com isso você ficou satisfeita. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus, pois você faz todas essas coisas que são próprias de uma prostituta descarada, construindo seus altares na entrada de todos os caminhos, e o seu lugar elevado em cada praça. Você não foi como a prostituta, porque desprezou o pagamento. Você foi como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Todas as prostitutas recebem pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes. Você faz isso para que venham de todas as partes adulterar com você na sua vida de prostituta. Acontece o contrário do que se dá com as mulheres. Ninguém pede que você se prostitua, você faz o pagamento e ninguém paga nada a você. Nisso você é diferente. A condenação de Jerusalém, versículo 35. Portanto, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por você ter derramado seu dinheiro e deixado à mostra a sua nudez nas suas prostituições com seus amantes, por causa também de todos os seus ídolos abomináveis e do sangue de seus filhos que você ofereceu a esses ídolos, eis que reunirei todos os amantes que você quis agradar, tanto os que você amava como todos os que você odiava. Eu os trarei contra você de todos os lados, e descobrirei as suas vergonhas diante deles, para que eles vejam toda a sua nudez. Eu a julgarei como são julgadas as adúlteras e as assassinas. Farei com que você seja vítima de furor e de ciúmes. Vou entregá-la nas mãos deles, e eles derrubarão seus altares e lugares elevados. Vão despir você, levar suas belas joias e deixarão completamente nua. Trarão contra você uma multidão, irão apedrejá-la e a cortarão em pedaços com as suas espadas. Queimarão as suas casas e executarão juízo contra você. À vista de muitas mulheres, acabarei com a sua prostituição e você não fará mais nenhum pagamento. Desse modo, desafogarei em você o meu furor e deixarei de ter ciúmes de você. Estarei calmo e não ficarei mais irado, visto que você não se lembrou dos dias da sua mocidade e me provocou a ira com todas essas coisas. Eis que também eu farei recair sobre a sua cabeça o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Não é fato que todas as suas outras abominações você acrescentou esta depravação? Tal mãe, tal filha, versículo 44. Eis que todos os que usam provérbios usarão contra você o seguinte: tal mãe, tal filha. Você é filha da sua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos, e você é irmã das suas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. A mãe de vocês era Eteia e o pai era Amorreu. A sua irmã mais velha é Samaria, que mora ao norte de você com as suas filhas. E a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma com as suas filhas. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E como se isso não fosse o bastante,
você ainda se corrompeu mais do que elas em todos os seus caminhos. Então, certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, e sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que você e as suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade da sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Também Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você multiplicou as suas abominações mais do que elas, e assim, com todas essas suas abominações, fez com que as suas irmãs parecessem mais justas do que são. Agora, pois, suporte a sua humilhação. Você que advogou a causa de suas irmãs diante dos pecados que você cometeu, que são mais abomináveis do que os pecados que elas cometeram. Elas são mais justas do que você, portanto, envergonhe-se e suporte a sua humilhação, pois você fez as suas irmãs parecerem mais justas do que você. Sodoma e Samaria voltarão a ser o que eram. Versículo 53. Restaurarei a sorte delas, e de Sodoma e de suas filhas, e a de Samaria e suas filhas, e restaurarei também a sua sorte entre elas, para que você suporte a sua humilhação e seja envergonhada por tudo que você fez, servindo-lhes de consolo, quando as suas irmãs Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas voltarem ao seu primeiro estado. Também você e as suas filhas voltarão ao seu primeiro estado, mas é fato que nos dias do seu orgulho você usou o nome da sua irmã Sodoma como provérbio, antes que se descobrissem as maldades que você fazia. Agora você se tornou como ela, objeto de zombaria das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela. As filhas dos filisteus que a desprezam, você terá de sofrer as consequências da perversidade e das abominações que você praticou, assim diz o Senhor. Uma aliança eterna, versículo 59. Porque assim diz o Senhor Deus, eu farei com você o mesmo que você fez. Você, pois, desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhada quando receber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra a sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, assim diz o Senhor. Aleluia. Que Deus ele te abençoe assim poderosamente em nome de Jesus, e que você consiga entender o que essa palavra está dizendo a nós. Principalmente aqui o capítulo 16, porque aqui o Senhor ele está fazendo menção ao seu povo, ele está fazendo menção à sua igreja, ele está fazendo uma analogia de uma prostituta, né, que se deita com muitos homens, uma mulher que se deita com muitos homens. Ele está fazendo uma analogia do seu povo, ele está fazendo uma analogia de Jerusalém como sendo essa mulher prostituta, como sendo essa mulher adúltera. E essa palavra, ela é muito atual para os nossos dias, porque Jerusalém, o povo de Deus, a igreja, Israel, Sião, nós precisamos gerar filhos e filhas para Deus. Nós precisamos fazer com que o nome do Senhor seja conhecido, glorificado e exaltado, para que as nações, os povos, para que as pessoas venham ser salvas, para que as pessoas possam ser plantadas nos céus. Entretanto, nós estamos cercada de paramentos, cercada de coisas naturais
que nós estamos tornando essas coisas e esses lugares o nosso Deus, porque tem sido a nossa soberba e a nossa arrogância. E nós estamos nos esquecendo desse dia em que o Senhor nos contemplou, quando nós ainda estávamos envolvidos e nos removendo, nos movendo e nos mexendo no meio de tanto sangue, e Ele veio e nos limpou, Ele veio e nos lavou, Ele veio e arrancou a impureza de nós. E aí Ele percebeu mais uma vez que nós estávamos ali naquele lugar de desprezo, como o texto diz. Nós estávamos limpos do sangue, mas nós estávamos nus. A nossa vergonha estava exposta. Mas o Senhor, mais uma vez, Ele vem e Ele nos veste, e Ele não nos veste qualquer coisa. A palavra que nos declara que Ele dá o melhor para nós. Ele nos veste de linho fino, de seda, Ele nos dá joias, Ele coloca sobre nós o melhor que Ele tem. Só que nós estamos devolvendo a Ele o pior que nós temos. Porque nós somos exatamente esse povo. Como esse povo de Jerusalém, esse povo adúltero, esse povo prostituto, que estamos fazendo tudo, menos fazendo com que o nome do Senhor venha ser conhecido genuinamente. Nós estamos sendo vaidosos, olhando para coisas que vão ficar aqui nesse lugar, porque no céu não vai entrar paredes, no céu não vai entrar placas, no céu não vai entrar absolutamente nada daquilo que nós colocamos os nossos olhos e nós ficamos vaidosos e soberbos por aquele lugar, por aquela edificação que nós fizemos com as nossas mãos. E aí, queridos, entendo o que eu estou dizendo. A igreja é preciosa e a igreja somos nós. É importante nós estarmos em um lugar de culto, é importante nós estarmos em um lugar unidos, juntos, adorando ao Senhor. É importante nós termos esse tempo, sim, mas nós não podemos fazer desse ambiente o nosso ídolo. Nós não podemos fazer desse ambiente um Baal, né? Nós não podemos fazer desse ambiente uma Azera. Nós não podemos fazer desse ambiente postes de ídolos, para que nós então não venhamos a matar os filhos e as filhas que o Senhor confiou nas nossas mãos. Porque nós somos a Jerusalém, nós somos a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a terra. Porque afinal de contas, o Espírito Santo, ele decidiu habitar em você e em mim. Então, congregue sim, se submeta à sua liderança sim, mas entenda que essa coisa natural aqui vai ficar aqui no natural, que nós precisamos almejar as coisas transcendentais, nós precisamos almejar aquilo que o apóstolo Paulo nos diz na primeira epístola dele, a igreja de Corinto, capítulo 13, nós precisamos almejar aquela perfeição de amor, aquela soberania de amor que nos faz iguais, alabaçou de cantarai, que nos faz sensíveis à dor do outro, que embora nós tenhamos algum título terreno, nós somos todos ovelhas, nós somos todos filhos e nós somos todos servos. E quando o Senhor olha para nós, Ele vê os seus filhinhos, as suas filhinhas, que Ele entregou Jesus para nos religar a Ele. Que Deus Ele te abençoe poderosamente em nome de Jesus, que você se delicie com essa leitura para a glória de Deus e que nessa manhã você reflita sobre o seu posicionamento diante do reino que é eterno. Principalmente você que é pastor, principalmente você que tem pessoas aí, né, que o Senhor confiou nas suas mãos, porque nós precisamos entender algo, todos nós fomos chamados para cuidar de pessoas, porque o ID é exatamente isso, é o Senhor nos confiando seus filhos, é o Senhor nos confiando as suas filhas, para que nós possamos fazer com eles como o Senhor fez conosco, para que nós possamos então ver esses filhos ali desprezados, ver esses filhos ali esquecidos, sujos de sangue, nus, entristecidos, abandonados, esquecidos. Que nós possamos ali então pegar esses bebês, esses bebezinhos, né, que estão ali nascendo espiritualmente, que ainda não sabe se alimentar só, que não sabe se vestir só,
que não sabe o que comer, e nós precisamos ser misericordiosos como nosso Deus foi conosco. Nós precisamos limpar o sangue desses bebês, nós precisamos vestir esses bebês e nós precisamos cuidar desses bebês até que eles consigam caminhar, até que eles consigam falar, que é o clamor, até que eles consigam aprender a ouvir, a discernir aquilo que o Espírito de vida está dizendo a eles. Sabe que o pastoreio não pode ser manipulação, não pode ser vaidade. O pastoreio é como uma mãe que se compadece do seu filho que chora, que se compadece do seu filho que depende dela para tudo. Ele é basura, ele é calabaçai. Não pode ser um lugar onde nós vamos manipular pessoas. Tem que ser um lugar onde nós vamos dar vida aos mortos. Ele é baixeira, ele é calabaçu de cantarai. Porque nunca foi sobre uma estrutura. Sempre foi sobre os seus filhinhos. Ele nos ama e ele enviou Jesus por isso, por amor a nós e não por amor a uma estrutura. Lebaxê de calabaçai. Que você se levante nessa manhã e reflita sobre aquilo que Deus comissionou nas suas mãos. Se ele voltar agora para você e requerer das tuas mãos aquilo que ele te deu para cuidar, o que você tem para apresentar para ele? Será que você só tem números para apresentar para ele? Ou você tem uma igreja lavada, remida, purificada, santificada, que está apta a voltar para ele no céu? Porque é isso que ele espera de você. É isso que ele espera de nós. Porque a igreja é isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos isso. A igreja é aquela que ama incondicionalmente. Não é aquela que julga, não é aquela que persegue, não é aquela que é indiferente, não é aquela que se vangloria com os seus templos, com a sua patente, com a sua nomenclatura. Não. A igreja é simples, mansa, humilde, misericordiosa, amável, bondosa, como Cristo é. E foi por isso que Deus saiu do céu e veio aqui para a terra nos ensinar a ser igreja, porque foi isso que Jesus fez com seus discípulos. E é por isso que aqueles homens, impelidos do Espírito Santo, mas por terem visto o Mestre, eles aprenderam. E aí o Espírito de vida vem e vivifica aqueles homens, eles viveram e morreram para a glória do Yeshua HaMashiach. Eles viveram e morreram para que o céu fosse plantado. Eles viveram e morreram para gerar mais filhos e filhas para Deus como eles foram gerados. Então que nós possamos nos levantar como uma igreja poderosa sobre a nossa nação, para que nós possamos cuidar uns dos outros e para que nós possamos ser pão, água e pastoreio para as outras nações. Jesus está voltando e esses templos feitos por mãos humanas vai ficar aqui, sei lá o que vai acontecer aqui quando o Espírito Santo for arrancado dessa terra, quando a igreja, nós formos arrancados dessa terra, que nós possamos então cumprir o ID, cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou, porque Ele disse que nós, como igreja, precisaríamos ir e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sim, o templo, a estrutura é a consequência disso, mas não é o objetivo. O objetivo é plantar os céus. O objetivo é levantar o corpo caído. Jesus, ele disse isso. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada.